Muito bem, então você desenhou a sua tela do PAF-SF. Qual é o seu próximo passo? O seu próximo passo é criar os objetos de valor. Você analisa aqui as tabelas, daí você cria uma nova unit no Delphi, File, New, Unity, tá? E dentro dessa unit, você põe o texto da licença, chama a unit do nome da tabela seguido de VO. É uma outra mudança que eu fiz lá nos cadastros. Eu chamei primeiro de VO e depois o nome da unit, mas é melhor que fique assim. Eu vou até inclusive alterar, que eu vou terminar os cadastros, Eu vou renomear o nome das units lá também, tá? Então nós temos aqui o nome da unit, a seção interface você vai colocar a classe dessa unit, tbanco VO no caso aqui, não vai herdar de ninguém. Aqui vem os campos, ok? Nós temos o ID, o código, o nome, o URL. O URL está um pouco mais para cá, eu vou pressionar Ctrl D e ele vai formatar para mim. Ok? E aqui os meus gets e sets, que são as properties aqui no def. Tá? Então o que vai aparecer para mim quando eu instanciar esse objeto é ID, código, nome e URL. Tá? O ID lê e escreve em FD. Por padrão a gente põe um F aqui na frente dos campos. E aqui o nome desses atributos eu ponho exatamente igual ao campo da tabela. Apenas uma convenção nossa aqui. Tá? Se eu tiver que utilizar aqui um outro campo, um campo transiente, um campo que ele não é persistido, aí eu faço assim. Por exemplo, digamos que eu traga aqui o nome do gerente. Por exemplo, digamos que tivesse uma tabela gerente de gerentes que se relacionasse com bancos. Então eu colocaria aqui F gerente string, depois colocarei aqui o property, os gets e sets para esse F gerente. Observe que eu coloquei esse F gerente não totalmente em caixa alta, então visualmente eu já consigo observar que esse campo ele não é persistido no banco de dados, tá? Mas não é o caso, vamos retirar esse gerente daí. Então é isso, aí você continua, Se eu procurar aqui por VO, eu tenho lá o caixa VO. Então eu vou ter o ID da impressora, o ID do operador, o nome e a data de cadastro. Aqui eu coloco o ID impressora, ID operador, nome e data cadastro. Quando eu instanciar o objeto, mais uma vez, quando eu colocar lá, por exemplo, caixa VO. O campo que vai aparecer para mim, o atributo que vai aparecer é esse aqui. Data cadastro, nome, ID operador. Tá? Aqui é apenas a forma que eu tenho de fazer o get e o set, para esses atributos aqui em cima, tá? CFAP, cheque, cliente, configuração, contato, então tá aí. Todos os VOs foram mapeados, ok? Isso é um trabalho até meio chato, Existem algumas classes, alguns programinhas que já fazem esse mapeamento. É legal que a gente procure algum na internet, e até discuta no EAD. Se alguém achar um programinha desse, já disponibilize para a gente lá no EAD, para a gente fazer alguns testes e não tem que fazer isso daqui classe a classe. Realmente é um trabalho tedioso, tá? É um pouco demorado e é chatinho de fazer mesmo. Quando você pega uma classe maior, por exemplo, deixa eu pegar aqui a venda cabeçalho. A venda cabeçalho já é uma classe com vários campos, então você tem que copiar todos esses campos aqui, colocar os tipos dele, depois fazer os properties daqui, os gets e sets, com os tipos corretos, lendo e escrevendo nos atributos aqui em cima. Tá? Então é trabalhoso, para fazer manualmente é trabalhoso, ok? Mas é algo que tem que ser feito, Um sistema totalmente orientado a objetos, nós temos que ter aí esses objetos de valor para serem instanciados, para serem trabalhados lá nas classes de controle.